Te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, por essa fala que vai acontecer agora, pela vida do nosso pastor, que tanto se dedicou, estudou para estar aqui nesse momento. Tu venha usar a vida dele, venha usar a voz dele, ó Pai, que ele venha ter tranquilidade no coração e que ele venha ser assertivo por meio do teu Espírito. Amém. Para que todos nós aqui venhamos compreender, ó Pai, a Tua palavra, entender, ó Pai, a Tua verdade. Amém. E que ela venha, Senhor, transformar a maneira como nós pensamos sobre o mundo, sobre a criação de filhos, sobre os desafios que geralmente acontecem, Senhor. Te peço, Pai, que todos nós aqui, Pai, cada um tiver algum tipo de dificuldade que estiver enfrentando, Senhor, que durante a palestra venha encontrar respostas. Te peço, Pai, por meio do Teu Espírito, venha encontrar em nós, venha nos encontrar, venha sanar nossas dúvidas, venha acalmar nossos corações, venha nos dar conforto na Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Coloca logo aí para mim. Olá, gente, boa noite. Vamos lá. Esse é o Markson. Sem ele, nada sou. Obrigado, meu amigo. Irmãos queridos, estamos aí. O Marcos já deixou adiantado para nós o que é quais são os propósitos, né, desse trabalho nosso da igreja. É uma preocupação não somente com o púlpito, com a pregação do Evangelho, mas também com uma capacitação da igreja para saber viver e interagir no mundo do século XXI, que é bem diferente do mundo do século XX. Então é desafiador para nós, mas nós estamos aqui para isso. Essa semana, enquanto eu parava e pensava nas coisas que precisavam ser ditas hoje, eu fiquei imaginando uma cena, como se Tânia e eu, por exemplo, estivéssemos no conforto da nossa casa, na segurança da nossa casa, sempre entendendo que estamos seguros dentro da nossa casa, e nos distraíssemos, saíssemos, e quando voltássemos a gente tivesse a dura realidade de que invadiram a nossa casa, levaram nossos bens, levaram nossos valores, e a gente não imaginava por onde o ladrão entrou. Por onde ele entrou, que conseguiu levar nossos valores, nossos bens, e a gente precisa então recuperar tudo isso. Quando eu pensava nisso, né, nas meditações, nas reflexões comigo mesmo, eu imaginava isso, aliás, eu já pensava isso numa espécie de analogia ou de metáfora para o nosso tempo hoje. Nós, a igreja cristã brasileira, e por não dizer mundial, ela de certa forma vive uma realidade como essa. Durante algum tempo nós descansamos de um cristianismo seguro, de uma sociedade cristã, de uma cultura cristã, de parâmetros que medem certo e errado cristãos. Então nós estávamos seguros, vínhamos para as nossas igrejas, cantávamos nossos louvores, trazíamos nossos filhos para a escola bíblica, e de uma hora para outra nós vimos que saquearam, entraram, levaram nossos valores, levaram nossos princípios, levaram aquilo que nós entendíamos como princípio de moralidade, de verdade, de ética, e nós não sabemos por onde o ladrão entrou. Sabemos que ele entrou, nós não sabemos por onde. Então a ideia dessa fala minha aqui e de tantas outras tem, num primeiro momento, trabalhar conosco aquilo que teoricamente não é comum ser trabalhado na igreja, que é uma análise da sociedade, que é fazer uma espécie de uma hermenêutica cultural ou de uma exegese cultural, de compreender, interpretar o nosso tempo e concluir por que o nosso tempo chegou aonde está. Então essa exegese cultural, essa hermenêutica cultural é necessária para nós, é muito importante para nós. A gente precisa saber discernir o nosso tempo, a gente precisa saber compreender o nosso tempo, como pensa o cidadão do século XXI. Então isso talvez não seja algo muito comum nas igrejas. E na segunda parte da minha fala, aí sim, eu quero falar de coisas que são mais comuns para nós. Como o cristão lida com isso, o que Deus requer
de nós cristãos que vivem em sociedade. Em nenhum lugar da Escritura nós temos alguma coisa que respalde, que ratifique, que legitime uma igreja centrada dentro de quatro paredes, envolvida com as atividades de domingo, atraindo as pessoas para se deslocarem das suas casas, para ir em determinado lugar domingo, ouvir a palavra e irem para casa. Em lugar nenhum da Escritura, a gente tem respaldo para isso. Na Escritura, o que respalda a igreja está no meio, está inserida, está enviada, está em missão, é estar dentro. E para estar dentro, você está dentro de uma cultura pagã e você defende uma cultura do reino de Deus. E isso, por si só, é desafiador. Nós somos privilegiados, pelo menos a maioria que está aqui, de termos nascido num mundo cristão. A maioria que está aqui nasceu num mundo cristão, numa sociedade cristã, numa cultura cristã. Então, nós temos o privilégio disso. Por outro lado, nós não vivemos mais numa cultura cristã, numa sociedade cristã. E a igreja precisa acordar para isso. Ela precisa entender isso. Então, a minha fala hoje, ela tem esses dois pontos, esses dois lados. Num primeiro momento, a gente vai tentar fazer uma exegese do nosso tempo, uma exegese da nossa cultura, uma interpretação da nossa cultura. Por que a gente vive assim? Por que nós estamos assustados com algumas coisas do nosso tempo? Esse é o primeiro momento, fazer a gente refletir sobre isso. E no segundo momento, talvez seja um momento que nos dê algumas espetadas, o que Deus requer ou sempre desejou do seu povo, não só agora. Quais são os nossos desafios? Se a cultura à nossa volta está formando um tipo de ser humano, que tipo de ser humano Deus mandou a igreja formar? Então, essa coisa é fundamental para nós. Deus não nos mandou formar um ser humano religioso, que está envolvido com as atividades da igreja, achando que por si só ele está satisfeito. Então, tem coisas mais amplas e mais complexas e mais profundas do que isso. Então, para mim é desafiador essa noite, por quê? Porque eu preciso falar de coisas profundas, de coisas complexas e de uma forma superficial. Não tem como eu entrar, por conta do tempo, por conta da demanda do assunto. Por isso que, como o Maxson falou, esse é apenas um encontro de tantos outros que nós precisamos fazer. Eu acho que a igreja brasileira, sobretudo as igrejas, como a igreja que eu pastorei, que é uma igreja independente, mas uma igreja séria, uma igreja que caminha numa teologia segura, essas igrejas precisam se abrir para isso, para nós não nos associarmos ao modelo de igrejismo que surgiu nas últimas décadas, né? Das igrejas independentes que surgiram para criar movimentos, para atrair pessoas e para expandir muitas vezes o patrimônio denominacional de suas igrejas. Então eu louvo a Deus porque eu não estou só nisso, existem outros pastores que estão muito bem interessados nisso. Por falar nisso, abro um parênteses aqui, no sábado que vem eu vou estar lá em Benfica, na comunidade evangélica Graça e Verdade, xará nossa, né? O pastor ficou até de vir aqui, o pastor Malaquias, e ele é uma pessoa que muito me mexe comigo, porque é um jovem, e ele está com o ministério em Benfica, e o objetivo dele é exatamente criar dentro do pensamento da igreja uma ideia de cultura do reino de Deus, de ideia de igreja como aquela que corresponde ao reino e não aquela que é um fim em si mesmo. Então eu louvo a Deus por ter pessoas como essa, jovens pastores que se levantam com essa visão de mundo de igreja. Que Deus abençoe o pastor Malaquias e que Deus me dê força para ajudá-lo. Sábado eu vou estar lá, se vocês quiserem é só conversar comigo depois, tá? Então vamos lá, vamos caminhar. O nosso assunto é esse aqui. Quem pode pegar uma água para mim, por favor? Ah, tá, desculpa. O Maxson falou de educação e vocação. Educação no sentido de formar e vocação no sentido de chamado. Ou seja, nós somos chamados para formar.
Fomos chamados não só para entreter, ou melhor, nunca para entreter, nós fomos chamados para formar. A igreja está para formar. As palavras de Jesus, quando ressuscitado e na comissão que ele dá à sua igreja, é uma comissão para formar, não é uma comissão para entreter, não é para criar um sistema religioso de entretenimento, é para ser representante de um reino que forma cidadãos cuja imagem de Deus foi resgatada pela cruz. Essa é a ideia nossa, esse é o pensamento nosso, isso deve estar conosco. E eu tenho aqui alguns pastores comigo, eu tenho aqui o pastor Daniel, eu tenho o pastor Gerson, eu tenho o pastor Isaac, que está por aí, que ele também está aí. Os que estão comigo aqui, que me ajudam no Ministério Pastoral, que é o fato dos líderes que eu tenho, o Sandro, a Márcia, o Markson, que esteve aqui falando, quem mais? Daniel, me ajuda aí. Esse... O Marcão está ali, meu aluno e pastor também. Adão, que é responsável de tudo que aconteceu, está aí também. Pastor Marcos está aí, então estão os pastores que estão aí. Isso é desafiador para nós, porque começa conosco, viu? É muito fácil para nós, entre aspas, criar um espaço, agrupar pessoas e fazer coisas atraentes, que entretêm, que de alguma forma mexem com a emoção das pessoas e dá um sentimento ilusório de alívio. Mas a vida continua. Então a igreja não é só isso. A gente precisa entender o tempo que a gente está vivendo. E é muito desafiador porque o tempo que a gente vive hoje é o tempo diferente do tempo que eu me converti, por exemplo. É muito diferente. Então a gente precisa acordar. Eu quero começar lendo esses dois textos aqui, conhecidos de todos nós. Primeiro no Salmo 2, dois textos no Salmo, dois textos na literatura poética do Antigo Testamento, mas literatura poética, profética e teológica. O Salmo 2 vai dizer assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Reparem o pensamento do salmista e como ele traduz esse pensamento de forma poética. Mas aqui tem coisas seríssimas dentro desse texto, dentro do outro que a gente vai ver aqui também. Ele diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aqui já é uma palavra referente a Cristo. O Salmo 2 é um salmo cristocêntrico, é um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Jesus. Daí ele dizer: pede que eu te darei as nações por herança, né? As igrejas de cunho mais motivacional usam esse versículo para dizer: se você quiser, pede que Deus te dá as nações por herança. Não, isso aqui é uma referência a Cristo, ao Messias. E ele continua dizendo: os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... É aqui essa fala que eu quero que vocês captem. Qual é o slogan, qual é o lema dessa conspiração? O que essa conspiração tem como objetivo? Isso aqui não está na Escritura por acaso. E a gente precisa entender isso e ler isso dentro do nosso tempo. O que eles dizem? Rompamos com seus laços, sacudamos com as suas algemas. Aqui a gente já tem, lá nos seus primórdios, a ideia de um Deus que manieta, a ideia de um Deus que censura, que domina, que impede, um Deus tirano, já está aqui. E há uma conspiração contra esse Deus, que eles assim descrevem, e dizendo: vamos romper contra isso. Em outras palavras, vamos buscar uma vida fora dele. Vamos buscar sentido da vida fora dele. Vamos descobrir a nossa identidade fora dele. Isso a gente está lendo Salmos, mas a gente já vê isso na narrativa da queda de Gênesis, que a proposta da serpente foi exatamente essa, porque ele oferece uma estrada de carreira solo, como eu costumo dizer. Ele oferece uma estrada onde o homem vai encontrar a si mesmo,
vai descobrir-se fora do seu Criador. A ideia, a estratégia da serpente, ou de Satanás por meio da serpente, é o seguinte: se vocês comerem daquela árvore, vocês terão conhecimento suficiente para decidirem por si mesmos o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é o mal. A vida que vocês levam do jeito que vocês querem ver, independente dele. Porque ele sabe, se vocês um dia comerem, vocês vão ter o conhecimento que ele tem, vocês não vão precisar dele para serem felizes. Então, estou parafraseando aqui Gênesis 3, só para você entender a magnitude disso tudo, para você entender a dimensão espiritual disso tudo. Nós não estamos lidando com coisas simples, a gente está lidando com uma batalha espiritual de dimensão cósmica. É uma coisa muito grande, não é uma coisa corriqueira, não é uma luta contra mídias militantes, não é uma luta política ideológica, é uma luta espiritual de dimensão cósmica. E a igreja precisa entender isso. Esse é o primeiro. O segundo texto de Salmos é no Salmo de número 11. Ele diz assim, reparem como aqui tem um ponto diferente. O salmista está argumentando com ele mesmo. Ele está dizendo poeticamente da proposta que ele recebe e como ele não pode aderir a essa proposta. É isso que diz Salmo 11, quando ele diz, é no Senhor que me refugio. Repare que ele começa com uma afirmação, no Senhor me refugio. Porque aqui está o ponto da luta, você se desligar dele. E ele diz, não, é no Senhor que eu me refugio. Então, permita-me falar parafraseando, só para vocês entenderem melhor o salmo. É como se ele disse, é no Senhor que eu me refugio. Como vocês podem dizer a minha alma, a seguinte forma, foge como um pássaro para o teu monte. É como se ele falasse, para onde eu vou fugir? A quem eu vou recorrer? Como que eu vou poder viver sem ele? Então a proposta é essa aqui. No Senhor é que eu me refugio, ele está afirmando. Como dizeis, pois, a minha alma? É como se a alma dele estivesse recebendo uma informação, uma sugestão, uma direção. E aqui eu quero que você entenda que a luta é travada nas dimensões mentais, psicológicas nossas. É ali que é o alvo dele. Então ele está falando, por que você dá uma ordem à minha alma desse jeito? Para eu fugir? Como dizes, pois, a minha alma? A crase aqui é fundamental. Como dizes a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte. Aí ele responde, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõe a sua flecha na corda. E aqui é muito interessante que ele coloca entre vírgulas, para as ocultas. Lembra que eu falei que a gente não soube como é que o inimigo entrou? As ocultas. Para que as ocultas disparem contra os retos de coração. Aqui está a batalha espiritual descrita de forma poética. As ocultas disparam contra os retos de coração. Com que objetivo? Ora, o objetivo é destruir os fundamentos. O que ele diz? Ora, destruindo os fundamentos, como poderá fazer o justo? Se mexe na base, cai a casa toda. O que a gente está vivendo hoje é a casa estremecendo porque mexeu na base. Os grandes fundamentos da vida foram alterados, foram mexidos. A igreja não cai porque ela está sobre um fundamento inalterável, que é Cristo. Ninguém pode mexer nesse fundamento. Mas toda a nossa estrutura de vida, todo aquilo que nós desenvolvemos, tem muito a ver com a maneira como desenvolvemos, porque o que nós desenvolvemos sobre o fundamento pode ruir. Paulo vai falar isso com muita precisão em 1 Coríntios 3. Então preste atenção nessas duas expressões poéticas, que elas são fundamentais. Dito essas coisas, eu argumento o seguinte: a conspiração contra Deus e contra o seu governo é um fenômeno de sempre. A gente não está vivendo um fenômeno singular. A gente não está vivendo um fenômeno inédito. A gente está vivendo a mesma coisa que os nossos antepassados viveram, só que com uma roupagem diferente, em novos tempos. Mas o conflito e a guerra
espiritual cósmica é a mesma. Então, o que a gente tem que entender aqui? Nós não estamos vivendo coisa nova, porque eu vejo as pessoas falando, caramba, eu nunca pensei de ouvir uma coisa dessa. É porque a tua casa estava segura e você não viu como o ladrão entrou. Mas o ladrão entrou e saqueou, e nós não vimos. Por isso que numa fala como essa, a gente tem que também baixar a cabecinha e levar uns cascudos. Porque o que está acontecendo hoje na nossa sociedade é resultado de pelo menos 3 séculos de coisas orquestradas. Então, durante 3 séculos vão se pavimentando o caminho para aquilo que a gente está vivendo hoje enquanto sociedade. E como a gente vive dentro de um cristianismo imediatista, do tipo, você prega, faz um apelo, faz uma oração, as pessoas vão para casa achando que tudo acabou, e não é assim. Então, eu também não sou ingênuo de achar que uma fala minha, um ponto de encontro como esse vai resolver o problema. Eu não sou ingênuo. O que eu estou propondo aqui é a gente começar a conversar sobre isso. Porque assim como duraram pelo menos 3 séculos para que as ideias lá de outrora ganhem força, vida, forma hoje, assim também a retomada disso tudo vai demorar muito tempo. Mas é preciso que a gente comece a plantar. E o que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos tentando fazer, é recomeçar a plantar. Os textos que nós vimos, dentre tantos outros encontrados na Escritura, até o de Gênesis 3, eles antevêm o desejo do homem caído de se desvencilhar dos padrões estabelecidos pelo Deus Criador. E você está vendo isso hoje, né? Hoje você está vendo uma conspiração declarada para que possamos romper com os padrões desse Deus Criador, com aquilo que ele estabeleceu. E uma das tentativas é pintar a imagem desse Deus como um Deus tirano, um Deus que vai manietar as pessoas e que vai impedir as pessoas de serem felizes do jeito que elas são. Esse Deus começa a ser colocado como um Deus imoral, o Deus da Bíblia, né? Como um Deus imoral, porque ele impede que você seja feliz, que o sujeito seja feliz do jeito que ele quer, e impõe os seus próprios padrões para a felicidade de outro. Então esse Deus é pintado como um Deus tirano, porque eu preciso ser feliz do jeito que eu quero. Então o que se faz com isso? Ou se rompe com esse Deus, ou se imagina um Deus como nós queremos. Então nós estamos hoje no tempo do Deus imaginado por uma cultura de satisfação própria. Uma cultura que busca a sua própria satisfação. Aqui o nosso trabalho, nossa programação aqui é chamada de Escola para os Pais. Mas eu quero que você entenda que toda essa estratégia, embora vise, sobretudo, crianças e adolescentes, que serão os adultos mais para frente, a gente precisa admitir, como a gente vai ver daqui a pouco, que de alguma forma essas setas nos atingiram também. Nós adultos. Então, esse é um ponto de reflexão. Porque a ideia dessa cultura e desse Deus que essa cultura idealiza, de certa forma foi plantada em nós também. E eu, como pastor, preciso admitir isso, preciso entender isso, preciso ver em Deus, achar em Deus como eu devo viver e como eu devo pastorear a igreja numa geração onde Deus, pegando aqui as palavras de Nietzsche, onde Deus morreu, onde mataram Deus. Eu vou falar de Nietzsche daqui a pouco, de forma muito rápida. Então, o que estamos vivendo hoje é apenas mais um capítulo dessa história, porém com nova dinâmica, novas abordagens, ajustes, estratégias. A partir de então, irmãos, eu vou caminhar com vocês, talvez com ideias que não sejam muito comuns no nosso discurso, na nossa fala, no nosso púlpito, porque é uma coisa que vocês que estão aqui, que são pais, e vocês que são líderes, que são pastores, precisam entender. O tempo que nós vivemos
não permite a nós apenas estudar a Escritura. A gente precisa estudar o nosso tempo. Nós precisamos ser homens e mulheres do nosso tempo, do nosso povo e do nosso Deus. Nós precisamos dessas três coisas. Nós precisamos saber como a sociedade atual pensa e como ela foi levada a pensar dessa maneira. Precisamos saber, precisamos identificar isso. É o que a gente chama isso, é o que eu chamo de exegese cultural. A gente precisa fazer essa interpretação. Depois nós precisamos voltar para a Escritura. E quando a gente volta para a Escritura, a gente precisa permitir que ela penetre em nós como punhal de 2 gumes. Porque ela também vai nos mostrar nossas falhas. A igreja hoje, ela precisa entender suas falhas, admitir suas falhas. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária. Admitir suas abordagens equivocadas, seus entretenimentos religiosos que não levam a lugar nenhum, a não ser a envolver e entreter uma massa carente de consumo religioso. E não é difícil você, entre aspas, saciar o desejo de consumo religioso. A gente vai ver isso daqui a pouco quando eu falo da formação do homem religioso. Então, eu vou tratar aqui de 3 teóricos, 2 não cristãos e 1 cristão. O primeiro é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, que deu muita forma ao iluminismo. Depois nós vamos falar do famoso Nietzsche, a ideia da morte de Deus. E depois nós vamos falar de como um teólogo, pensador e crítico de arte cristão lida com isso, que é Hans Rockemacher. Esses nomes talvez sejam estranhos para vocês, mas eu estou citando esses nomes só para vocês entenderem como a gente precisa também ler coisas que não são necessariamente leituras religiosas, evangélicas. A gente precisa ler esse tempo. A gente precisa entender esse tempo. Então, os pastores de plantão aqui, acabou o tempo do preparo meu sermão, vou para o púlpito e vou para casa. Você tem que começar a perder sono também. Você tem que começar a entender esse tempo, você tem que começar a procurar se informar, procurar compreender. Queimar a mufa, eu não posso ser o único a fazer isso. Estou falando dentro das igrejas independentes, né? As igrejas mais tradicionais, elas têm toda uma estrutura, né? Quem é pastor de uma igreja independente como eu e quer levar as coisas a sério, sabe a dificuldade que nós temos, né? A gente parece que leva pedrada dos 2 lados. Por um lado, as igrejas históricas nos veem como mais um aventureiro. E por outro lado, as igrejas independentes veem assim, está lá um fracassado, que está lá com um grupinho de igreja tentando... Ô, Malaquias, você está aí? Você mesmo? Malaquias, é meu irmão, falei de você ainda agora. Você é meu amigo. Ele foi me responsável por me jogar lá na Cova dos Leões, lá na Faculdade Nacional de Direito. Esse cara foi responsável por me jogar lá. Foi uma palestra que eu fiz na igreja que ele na época servia, lá na Tijuca, né? Na Tijuca. Então vamos lá, irmãos. Deixa eu começar aqui com esse cara aqui. Immanuel Kant, Iluminismo. Queria que vocês prestassem atenção nessa fala dele. Como ele se refere ao tempo dele, a gente está aqui no período moderno, né? no modernismo, num período que está encantado com as ideias iluministas, encantado com a libertação das agarras religiosas da Igreja Romana. A gente tem nessa época da história 2 viés. A sociedade europeia, principalmente, né, a cultura europeia, se valendo do encantamento da razão, da autonomia da razão, iludida de alguma forma, totalmente, mas eles não pensavam assim, iludida que por meio da libertação da razão vão construir um mundo melhor, vão construir uma sociedade justa. A gente tem isso por um lado. Do outro lado, a gente tem a igreja protestante oriunda da reforma, entendendo que precisávamos voltar para a Escritura. Então a gente tem mais ou menos isso aí dentro do século XVII, XVIII, depois XIX e XX, que são séculos mais recentes.
Mas Kant dizia o seguinte, referindo-se ao iluminismo, presta atenção. Eu só quero que você substitua o iluminismo, talvez por pós-modernismo, no tempo que a gente vive hoje. Mas a ideia é a mesma. Ele diz assim, o iluminismo é a emancipação. De quê? De uma minoridade. O que Kant está dizendo aqui? Que enquanto vivíamos sob as garras dos preceitos teológicos e religiosos colocados pela igreja cristã na época, ele chama esse tempo um tempo de infantil, menor idade. Um tempo em que éramos ingênuos, o povo da sua época era um povo ingênuo, e por isso se deixava levar por esperanças religiosas ditadas pela igreja. E ele diz, o iluminismo veio acabar com isso. Veio emancipar esse povo de uma minoridade que só aos homens se devia. Ele diz, minoridade, e aí ele vai definir, decifrar o que é minoridade. E ele chama de a incapacidade de se servir do seu próprio intelecto sem a orientação do outro. O que Kant está dizendo aqui? Ele está dizendo que a emancipação é ser autônomo. A emancipação é não depender do que vem de fora. É não depender de alguma coisa que vai orientar você como deve viver, como deve tomar decisões. Irmãos, isso tem muito tempo. Isso tem séculos. Mas isso é uma mudança dentro da cultura do Ocidente. Isso aqui é muito sério para nós. Ele diz, então, que essa minoridade entenda que esse mesmo conceito está sendo reproduzido hoje. E está sendo reproduzido na cabeça dos nossos filhos, dos nossos jovens e talvez na nossa própria cabeça. Eu sou pastor há algum tempo e o que eu vejo as pessoas achando que são autônomas para pensar, para fazer, para agir, né? As pessoas se orgulham e falam assim, eu não abro mão da minha autonomia. Às vezes nem sabendo o que significa autonomia do ponto de vista teológico, do ponto de vista cristão, que é a junção de duas palavras, auto, que quer dizer pertencente a mim, e nomos, que quer dizer lei. Autônomo quer dizer leis que pertencem a mim mesmo. Eu dirijo a minha vida. E eu vou me opor a qualquer um que seja contra a maneira que eu quero dirigir a minha vida. Talvez isso explique já começa a abrir o caminho para explicar por que a gente está tendo dificuldade com os nossos filhos jovens e adolescentes. Porque é isso que está entrando na cabeça deles, no seu sistema educacional. E aqui eu falo como pedagogo, não sei se eu vou contrariar alguns, mas um dos maiores responsáveis pela queda educacional do nosso país é um pensador chamado Paulo Freire. Um dos maiores responsáveis por isso, que ao invés de criar uma mente intelectual, criou uma mente política, criou uma mente ideológica. Você pode ver que as pessoas hoje vão para a faculdade, ficam lá, elas não saem da faculdade sabendo resolver uma equação. Não sabem fazer isso. Elas sabem discutir ideias que sequer elas têm profundidade naquilo. Mas elas estão sendo formadas para isso. Esse é um deles, tá? Tá gravando isso, né, cara? Eu falei o nome do homem aqui, né? Tá bom. Então, aí depois ele diz, só a eles próprios se deve tal minoridade, se a causa dela não for um defeito no intelecto. Então ele diz, ou é um defeito no intelecto, por isso você é menor, ou é a falta de desenvolver esse intelecto, para você romper com a minoridade. Ele diz, mas a falta de decisão e de coragem de servir dele sem guia. Servir do intelecto sem que ninguém guie. Repare, teu filho chega em tua casa e ele não quer que você guie a cabeça dele. Por quê? Porque ele está sendo formado assim. Há uma conspiração, como eu falei no início lá. Separialge, que é uma expressão latina, em que Immanuel Kant se manda, que diz assim, ouse fazer, ouse saber, mais ou menos isso, né? Ou seja, tenha coragem de fazer, liberte-se,
mais ou menos essa expressão do latim que diz: tenha coragem de te servires do teu próprio intelecto, é o lema do iluminismo. Aí, quanto tempo que está aqui? Agora, qual de nós já estudou sobre iluminismo? Você coloca 1%. Ninguém lida com isso, mas isso existe. E está aí, tomando conta. Nós estávamos, irmãos, tomando aqui uma parte do hino nacional, nós estávamos deitados eternamente em berço esplêndido. Acordamos e saquearam a nossa casa. Nós não sabemos como eles entraram, mas eu estou mostrando aqui como eles entraram. Então, isso é Immanuel Kant. Deixa eu falar de Nietzsche, conhecido, né? Esse texto que eu estou olhando aqui, ele está num livro chamado A Gaia Ciência. Gaia quer dizer alegre, livre. É onde no inglês, não sei se Yasmin está aí, de onde em inglês vem a palavra gay, que quer dizer alegre. Né? E a Gaia da Ciência não é a ciência de que Nietzsche trata aqui é a ciência do saber, do conhecimento. Ele diz a alegria do conhecimento, a alegria, a liberdade que o conhecimento pode dar. Por isso o nome do livro, A Gaia Ciência. E ele escreve isso já no final do século XIX, quando ele tinha passado por uma doença seríssima. E ele vinha numa crise religiosa também, que era própria dessa época. Ele vinha numa doença seríssima, com risco de perder a vida, e ele se recupera dessa doença. Ele foge, se eu não me engano, para o sul, não me lembro bem o lugar que ele foge, e ele vai se recompor, onde tem áreas melhores, né? E ele se vê recuperado. E aqui é o ponto, né? Uma notícia boa, o cara se vê recuperado de uma doença que ele pensava que ia levar a vida dele. Mas a ideia aqui central é o seguinte: eu me recuperei sem a interferência de Deus. Eu não precisei da igreja para me recuperar. A minha saúde se recompôs. Daí a Gaia Ciência. Alegria do conhecimento. O conhecimento também cura. Essa é a ideia desse livro. E ele escreve assim: o maior dos acontecimentos recentes, aqui é a primeira vez que ele bota essa expressão aqui, que Deus está morto. Nas outras obras dele, ele vai desenvolver isso de uma maneira mais expansiva. Mas a ideia de Deus morto aqui, para Nietzsche, não é a ideia de Deus não existir. Não é a ideia de acabamos com Deus. Não é essa. A ideia de Deus está morto nós não vivemos mais sob as influências dele que a religião impôs sobre nós. Nesse sentido, ele morreu. Ou seja, o iluminismo libertou o povo desse Deus. Lembra do Salmo 2? Rompamos suas algemas. Está aqui. Então, de alguma forma, a sociedade não precisa mais dele. Repare, ele pega um acontecimento na vida dele, que é a cura de uma enfermidade severa. Ele entende que ele não precisou da igreja para que isso seja curado, que era muito comum na sociedade medieval. Tudo que você precisa é Deus que vai te dar, e a igreja vai fazer essa mediação entre você e Deus. Como ele então é curado sem precisar da igreja, ele fala assim: eu não preciso também do Deus que a igreja prega. Então, Deus está morto. É a ideia de Nietzsche. Eu repetia, o maior dos acontecimentos recentes, qual é o maior dos acontecimentos recentes? Está ali entre vírgulas. Que Deus está morto, que a crença no Deus cristão caiu em descrédito. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Porque está hoje fervilhando de uma outra maneira, num outro contexto, numa outra estrutura social, diferente da de Nietzsche. Ele diz: já começa a lançar suas primeiras sombras sobre a Europa, para aos poucos, pelo menos, os poucos que diz poucas pessoas ou poucos seres humanos, cujos olhos, cuja suspeita nos olhos é forte e refinada o bastante para esse espetáculo, parece justamente que algum sol se pôs, que alguma velha, profunda confiança virou dúvida. Ele está falando da confiança nesse Deus. Virou dúvida. Para eles, nosso velho mundo há de aparecer certo dia a dia, mais poente, mais desconfiado, mais alheio, mais velho,
De fato, nós filósofos e espíritos livres, olha o que ele fala de si mesmo, né? Sentimos-nos a notícia de que o velho Deus está morto. Como que iluminados pelos raios de uma nova aurora, nosso coração transborda de gratidão, de assombro, de pressentimento, expectativa. Eis que, enfim, o horizonte nos aparece livre outra vez, posto mesmo que não esteja claro, enfim, podemos lançar outra vez ao largo nossos navios, navegar a todo perigo. Toda a ousadia de conhecer é outra vez permitida. O mar, nosso mar, está outra vez aberto. Talvez nunca dantes houve tanto mar aberto. Isso é Nietzsche, na Gaia Ciência. Olha que coisa, irmãos. Nós não estamos vivendo uma luta de agora. A boa notícia é que o cristianismo superou todos os ataques a ele ao longo de todos os séculos. Superou. Parece que a gente lembra das palavras de Jesus: passam céus e terras, mas a minha palavra não passará. Então vamos passar ideologias, pensamentos, tentativas. Talvez a gente vença as tentativas de hoje, surgirão outras lá na frente, surgirão outras em meio a essas aqui, porque hoje a gente vive um ponto mais complicado do que o período de Nietzsche, que não é a ideia só do redescobrimento da razão, como a gente vai ver. A gente vive agora mais complexo, não é o descobrimento da razão, é o descobrimento do sentido da minha vida partindo da minha própria perspectiva de ser quem eu quero ser. Aí cada um tem seu desejo, o seu objetivo, e para nós é muito complicado. Aos pastores que estão aqui, eu digo, não desanimem, mas também não sejam frouxos. Não vão para trás do púlpito e envolver a igreja com um monte de atividade para manter a massa entretida, bem ali satisfeita com a ilusão religiosa, enquanto o mundo está pegando fogo lá fora. Então tenham cuidado com isso. Aqui eu citei esses 12 filósofos e eu vou citar agora um pensador cristão, crítico de arte. Sugiro que vocês leiam esse livro aqui, para quem gosta de ler, tá? Não é um livrinho assim, simples, mas Huckmacher escreve A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura. Nesse livro ele vai mostrar como as artes começam a descrever um outro tipo de comportamento, outro tipo de sociedade. Por isso que eu digo para vocês que não há nada que a gente conviva que não tenha uma cosmovisão intencional por trás. Nada, nada, nada. Nenhuma música que você escuta. As artes são usadas para isso. Infelizmente, nós, a igreja, principalmente a igreja mais empreendedora, infelizmente, de um tempo para cá, você vê que até as nossas igrejas rompeu com símbolos. Nós transformamos os nossos templos numa espécie de casa de festa gospel. Tudo bonitão assim, uma coisa para chamar a atenção, muito entretenimento. A gente não vê mais os símbolos nossos. E os símbolos transmitem ideias. Os símbolos transmitem uma cosmovisão. A gente tem ali... Desculpa eu rir quando eu vejo aquilo ali, porque as pessoas já me perguntam assim: tua igreja é de maçom? O que é isso que eu estou vivendo, hein? Aquilo ali é o alfa e o ômega. É a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, é ali uma cruz celta, que significa redenção e aliança. O que significa ali, nesses símbolos, é que Cristo é o centro. Ele é o princípio, ele é o fim, e ele é o centro redentivo e do pacto de Deus conosco. É isso que significa aquilo ali. Então, irmãos, olha, Deus só não leva em conta o tempo da ignorância. Uma vez que você sabe, aí Deus leva em conta. Nós não podemos ser ignorantes o tempo todo. Precisamos acordar para aquilo que Deus está nos mostrando. E para isso nós estamos aqui. O que Huckmacher diz? Ele diz assim: estou plenamente certo de que os temas em jogo não são apenas culturais e intelectuais. Olha,
Esse é um crítico de arte. Ele diz, mas também espirituais. O que está em questão é toda uma forma de pensamento que não leva em consideração e, em grande parte, nega aspectos vitais da nossa humanidade e da nossa compreensão da realidade. Ele fala isso nesse livro aqui. Ele está mostrando como as artes vão divulgando, anunciando, formando uma nova visão de mundo. A maioria de nós a gente não tem aptidão artística, né? A gente precisa reconhecer isso. Mas quando você vê alguns quadros medievais, por exemplo, você, com relativa facilidade, você detecta um quadro cristão e um quadro que visa migrar do cristianismo para uma ideia iluminista. Você vai ver um quadro cristão, você vai ver cores vivas, sol brilhante, uma igreja brilhante. Está mostrando assim a predominância de uma ideia cristã de mundo. Quando você vê um quadro pintado num período que vai migrando pelo iluminismo, você vai ver normalmente uma coisa bem sombria lá atrás, talvez a ideia de uma igreja quase apagando lá no fundo, e aqui uma ideia mais vívida e clara da vida. O que significa isso? Que o cristianismo está saindo de cena para dar sentido a uma nova aurora, um novo tempo. Isso é arte. E o Huckmacher, ele é para nós um escritor que deve ser lido para a gente entender isso. Então, os teólogos de plantão que estão aí, quero te dizer uma notícia que talvez vai te aguçar mais. Não basta você ler Calvino, não basta você ler esses livros de teologia, você precisa começar a ler artes, a ler filosofia, a ler sociologia, a ler o que esses homens estão pensando. Tá bom? Não desiste, não. Vamos adiante. Gente, olha, eu falo isso porque é muito fácil você juntar uma massa e criar um ambiente de culto e vender uma esperança religiosa. Não é difícil fazer isso. Só que a realidade lá fora é outra. E você precisa educar e formar um povo para viver lá fora. Não é educar e formar um povo para aglutinar aqui. É para viver lá. E isso é desafiador para mim e para você. Então citei Nietzsche, citei Kant, citei Nietzsche, citei Huckmacher e vou aqui adiante. E aqui, diante dessas ideias, desses pensadores, e da interpretação lúcida que Huckmacher traz disso, eu falo da necessidade de uma exegese cultural. Interpretação do nosso tempo. O que fazemos? Aí talvez eu esteja me colocando no teu lugar, caramba, pô pastor, eu saio de casa de manhã, trabalho o dia inteiro, vou para casa, meus filhos, você ainda fala que eu tenho que prestar atenção no que os filósofos estão falando. Eu sei que é pesado para você, mas o teu pastor e a tua igreja é responsável para te dar condições de saber entender esse mundo. Eles são responsáveis por isso. Eles são chamados para pastorear a igreja, para capacitar a igreja, para viver no tempo que Deus determinou para ela viver. Se eu vivesse num tempo em que Paulo viveu, talvez legal, né? Porque aquele tempo não era cristão. O cristianismo era uma coisa muito nova. Hoje o cristianismo é uma coisa muito ultrapassada na nossa cultura. Não para nós, para a nossa cultura. Então, o que é uma exegese cultural? Nós precisamos entender nosso tempo. Nós precisamos interpretar corretamente o que está acontecendo em nossa volta. E uma pergunta é essencial. Você precisa fazer essa pergunta, que é a pergunta que eu estou fazendo há muito tempo. Que tipo de ser humano está sendo formado? Então, aqui é para a gente pensar. De fato, a intencionalidade na cultura, eles querem formar um tipo de ser humano. Não é nada... A educação não é neutra, as artes não são neutras, as mídias também não são neutras, grande parte do jornalismo não é neutro. Todos esses segmentos estão comungando para uma ideia, formar um novo ser humano. E a gente precisa saber que ser humano é esse,
Porque o ser humano que eles querem formar, talvez ele já tenha atingido a tua mente, a minha mente, mas o alvo maior dele é teu filho, seja ele criança, adolescente. Esse aqui é que é o futuro lá na frente. Esse é o nosso alvo. A gente vê isso, por exemplo, dentro do pensamento sociológico, a gente vê uma mudança de marxismo econômico para marxismo cultural. O que pensava Karl Marx? Vamos dominar a economia, que a gente toma conta da cultura. Esse é marxismo econômico. A ideia de Antônio Gramsci é diferente. Ele vai falar assim, não, isso não deu certo. A gente precisa ao contrário. Nós vamos dominar a cultura. Se a gente dominar a cultura, a gente ganha a economia. Isso é marxismo cultural. Você domina o pensamento cultural que você toma conta. Se você reparar não quero entrar nesse mérito, mas se você reparar o regime que governa o Brasil hoje, está dentro disso. Está dentro disso aqui. Você domina o pensamento, domina a cultura para tomar conta da economia, você enriquece você, enriquece teus filhos, enriquece teus netos, vai todo mundo, você é o bonzinho de tudo. Você continua o bonzinho, e o povo não sabe fazer essa leitura. Então não tem nada neutro, tá? Quando você lê que música bonitinha, olha que música legal, é como o sol de verão, brilhando no tempo. Isso é do meu tempo, né? Isso fala de um novo tempo que está vindo. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera. Isso é uma pavimentação daquilo que a gente está vivendo hoje. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino, aí ele brinca de teologia. Porque Deus não é menina nem menino. Aí está todo mundo de mãozinha pro alto. Aí só que está pavimentando um caminho. A gente não está vendo isso, que tem um caminho pavimentado por meio das artes. Eu vejo tudo por cima do muro, dizia Lulu Santos, né? Como é que ele diz? Consideramos justo toda forma de amor. Você via, acho que Gilberto Gil, Milton Nascimento, que compõe uma música dentro de uma realidade histórica diferente, mas depois que é tomada por um viés político ideológico. É a música chamada Paulo e Bebeto. Ele diz assim, toda maneira de amor vale a pena, toda maneira de amor vale amar. Então, uma expressão poética linda, que vem a ideia dessa música, a letra dessa música, vem na mente de Milton Nascimento, por um sobrinho dele, mais ou menos, que vivia um namoro meio que censurado, e ele dizia, nessa época, isso toma forma política e ideológica mais para frente, como tudo está tomando. Então tenha cuidado, tá, irmãos? Vamos lá. Considere a seguinte afirmação: eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. E aí? Eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Se eu não me engano, é o Carl Tremer que diz assim, se essa frase fosse dita para o meu avô, ele ia dar uma gargalhada sonora. Mas dita hoje, não é alvo de gargalhada. É alvo de uma nova maneira de viver. Então reparem, irmão. As coisas são feitas paulatinamente. Quando você vê um BBB, Big Brother Brasil, começou em 2002, você não via no Big Brother daquela época as apelações tão diretas que você vê hoje. Por que você não via naquela época e vê hoje? Porque daquela época até hoje o caminho foi pavimentado para que a sociedade brasileira absorvesse aquilo com naturalidade. Eles conseguiram. É como se ele desse vamos dar 10 passos para frente. Eu sei que a cultura brasileira vai rejeitar, a gente volta um pouco, mas pelo menos ganhamos 2 passos. E assim a gente vai. Até conseguir o que a gente quer conseguir, de fato eles estão conseguindo. Então repare essa frase, eu sou uma mulher presa no corpo de um homem. Eu pergunto aqui mais uma vez, né? Por que uma declaração como esta, outrora estranha e louca, faz parte, em nossos dias, do imaginário coletivo de uma sociedade?
até mesmo nas pessoas alheias ao mundo acadêmico. Isso tornou popular. Isso é conversa de cafezinho na esquina. Nossas crianças e adolescentes falam isso com muita naturalidade. Mas o que é fulano? Fulano é ele. Ele é um homem, mas ele entendeu que ele é uma mulher que nasceu no corpo de um homem. E ele tem o direito de ser quem ele é, de ser a identidade dele. Essa é a questão, irmãos. Por isso que eu bato aqui. Pregações não podem ser motivacionais, elas precisam ser doutrinárias. A pregação tem que ter teor teológico e não teor motivacional, psicológico, emocional. Isso já causou o dano todo. Aqui, vamos botar aqui, vamos arriar a calcinha para levar tapinha no bumbum. Nós somos também responsáveis por isso. Nós dormimos. Saquear a casa a gente não viu. A gente brincou. A falta de compreensão. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A falta do conhecimento destrói. E há muito que a igreja brasileira carece de uma teologia sadia. Você tem uma ideia, irmão? Você tem uma ideia? Graças a Deus pela internet hoje que você pode estudar coisas boas. Cuidado, que tem muita porcaria também. Talvez até a maioria. Mas eu, por exemplo, quando fui estudar, eu tinha que pegar meu carro e dirigir 6 horas para São Paulo para estudar, passar uma semana lá e voltar. Porque aqui não tinha nada. Aqui o que tinha era fogo para o Brasil. Que Deus que me defenda. O que tinha era isso. Era movimentos pentecostais que não leva a nada. É aquela coisa assim. Uma coisa. Agora, para você ser um cristão pensador, teológico, você tinha que correr atrás para ser. Eu não tinha isso. As literaturas foge, Nick, foge. Igreja com Propósito, do Rick Warren, lá da Califórnia. São literaturas para dar resultado na igreja. Pouco pensamento, pouca gente queimando a pestana para mergulhar não só na escritura, mas em livros, em compreensão do nosso tempo. E queríamos a igreja cheia todo domingo. Se a igreja está cheia todo domingo, a coisa está bem. Está não. Na época medieval, a igreja também estava cheia, as missas eram lotadas, mas Deus levantou Lutero e falou: isso tudo está errado. Essa coisa aí está errada, muda isso. Então a pergunta é, por que antes era estranheza e agora não é mais? Por quê? Eu posso dizer com toda segurança, cada dia vai ser mais natural isso. A gente está vendo mulheres que se transformaram em homens e que são diáconos na igreja e que servem ceia. A gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo a igreja pastoreada por um casal de pastores, homens ou mulheres. Mas é um casal. De 2 homens ou de 2 mulheres que estão pastoreando a igreja. Então isso era estranho, essa frase era estranha um tempo atrás, hoje já não é mais. É aquilo que o exemplo que eu dei do Big Brother. Você dá uma pancada agora e aos poucos essa pancada vai amortecendo, até você lidar com aquilo de forma natural. Vamos lá, desculpa eu não poder entrar com profundidade nesses assuntos que o nosso tempo não permite, eu sou falador, eu tenho cuidado para a gente não estourar tempo aqui. Agora eu vou citar um outro aqui, esse é um sociólogo, Philip Helf, que morreu em 77, se eu não me engano, não viveu nem 50 anos. Mas esse é um cara interessante de você ler. Eu aprendi a ler esse cara com um pastorzinho mineiro que eu sou muito fã, que é o Guilherme de Carvalho, que é o responsável pelo Labri Brasil. O Labri quer dizer abrigo em francês, uma ideia, um projeto de Franz Schaeffer, que visava criar um espaço realmente de debate, de interação entre cristianismo e cultura, entre esse link entre a vida espiritual vivida dentro da secularidade do nosso tempo. São, assim, escritores que vale a pena você ler, entender,
Eu sei que vale a pena estudar sobre trindade, sobre cristologia, a gente tem que estudar sobre tudo isso. Mas hoje a coisa é mais exigente para nós. A gente não basta só isso. Alguns falam Philip Helf, outros falam Philip Ralph. Então eu vou ficar aqui entre os dois, não vou me atrever. Mas ele vai dizer que há um ser humano sendo formado. Ele escreve isso no livro O Triunfo da Terapêutica, é o nome do livro. Esse livro você não encontra mais ele. Esse é um livro esgotado. Se você encontrar ele usado hoje, vai custar uns R$300, ele usado. O Triunfo da Terapêutica, de Philip Helf. Ele vai falar que há, ao longo da história, seres humanos sendo formados, né? Ou melhor, ao longo da história, os seres humanos vão descobrir a sua identidade em alguma coisa. Então são os seres que vão sendo formados. E aqui a gente precisa dar uma olhada nesses 4 tipos de seres humanos que Helf traz e entender com uma boa dose de crítica a nós mesmos, entender que às vezes a igreja mesmo trabalhou para criar esse tipo de ser humano. Então aqui tem um ponto crítico nosso. O primeiro ser humano, ele fala que é o homem político. O que é o homem político? Não tem a ver com politicagem do nosso tempo, tá? Tira da tua cabeça PT e não sei o que, Lula e Bolsonaro, não é nada disso que a gente está falando. Ele fala do homem político, é o homem preocupado com a polis. Polis é a palavra grega traduzida por cidade, por exemplo. A política nasce disso, né? Da preocupação com a cidade, polis. Então o que é o homem político segundo Helf? É aquele que encontra a sua identidade, é isso que eu quero que vocês peguem. A identidade dele está no engajamento da vida pública. É isso que eu quero que vocês peguem. Para o homem político, o que dá satisfação a ele, o que dá a ele sentido de ser, de essência, daquilo que ele é o engajamento na vida pública. Então vocês prestem atenção, porque isso pode estar em você e em mim. Quando você busca a tua identidade naquilo que você faz em preocupação da melhoria de alguma coisa. E você começa a sentir satisfação nisso. Você se descobre naquilo que você está fazendo. Esse é o homem político de Helf. A identidade dele vem de fora. Vem daquilo que ele está fazendo. A gente tem algumas pessoas formadas aqui, por exemplo, na área social. E tem a Márcia, tem... quem mais, Márcia? A Carla, a gente tem a Noeli, a gente tem a Andréa, que está por aí também, tudo formado na área social. E que vai, dentro da academia, aprender sobre uma causa justa, que é lutar contra as injustiças sociais, lutar para que exija a justiça social, para que os menos favorecidos sejam vistos, para que eles não sejam invisíveis. Tudo isso é uma causa justa e uma causa cristã. Então isso é muito bom. Qual é o problema do homem político? É quando ele se vê satisfeito quando está fazendo aquilo. A identidade dele vem de fora. Não vem, a satisfação dele está no envolvimento, no engajamento com as questões sociais das quais ele se identifica, defende e luta. Então cuidado, irmãos, porque isso pode estar conosco, isso pode parecer legítimo, mas quando você analisa lá no fundo, ela carece de um ponto principal, porque teologicamente, numa antropologia cristã, a identidade do homem não vem daquilo que ele faz, não vem das coisas externas, vem do selo do Criador dentro dele. Ali que está a identidade dele, e a gente perdeu isso. Quando a gente perde essa identidade do que nós somos em Deus, nós queremos ser alguma coisa em outra coisa. E essa sociedade se vale disso para formar seres humanos. Então, primeiro é o homem político. Isso tem muito do período, por exemplo, aristotélico, né? Tanto de Platão como depois dele, Aristóteles, né? Então, esses homens, eles lidavam com o saber no sentido bem da polis, né? Porque eram gregos, bem por conta da cidade, do bem-estar da polis. Eram homens políticos e formavam homens políticos. E Helf diz que esse é um dos primeiros seres humanos a ser formado, o ser humano político. Primeiro que eu digo dentro da série dele, tá?
O segundo que ele diz é esse, é o homem religioso. O que é o homem religioso? Onde está a identidade do homem religioso? Talvez isso mexa conosco aqui. Onde está a identidade do homem religioso? Esse está mais ligado, diferente do primeiro homem, que está ligado a Aristóteles e a Sócrates, esse está mais relacionado à Idade Média. Por quê? O que predominava na Idade Média? A visão religiosa de mundo, estabelecida pela Igreja Católica Romana. Ela é que é detentora da verdade. A verdade não está nem na razão, nem na escritura, está na instituição. Então, como que a identidade do homem religioso é formada? Ela se encontra no envolvimento com atividades religiosas. A missa, as rezas, essas coisas todas vão dando a esse ser humano um sentido de existência. Um sentido, ele se encontra, ele se acha, ele se vê, ele descobre quem ele é, à medida que ele se envolve nas atividades religiosas, porque ele entende que essas atividades religiosas é que dão sentido à vida dele. Então, essa é a formação do homem religioso. Aqui, tal como o primeiro, a identidade não vem de dentro, vem de fora. Você é satisfeito? Isso explica muita coisa. Por que, por exemplo, as pessoas estão me sentindo fraca, eu preciso fazer alguma coisa na igreja para me sentir forte? O que é isso? É o homem religioso. Ele precisa de um adereço religioso para sentir-se, para se achar, para se encontrar, para ver a sua identidade. E isso não é cristão nem bíblico. Interessante isso, né? É muito interessante, pouco falado. E para pastor tem que ter coragem de falar isso. Eu quero ver todo mundo aqui na igreja amanhã, dia de ceia. Mas eu quero que veja aqui pessoas cuja identidade nasce da essência de Deus e não num sacramento externo que a gente faz. Essa é a minha luta, gente. Minha luta não é para ver a igreja cheia, é para ver a igreja consciente. Essa é a minha luta, eu vou lutar o tempo todo, enquanto Deus me der saúde. Essa semana eu comecei a duvidar. Você vai continuar me dando mesmo, né? Não pode ouvir, senão que ela fica preocupada. Qual o terceiro homem? Reparem aqui a sequência, tá? Aristóteles, Platão, domínio do cristianismo. Aristóteles, Platão, o período greco-romano. Qual o homem que predomina ali? O homem político. É o homem pintado por esses filósofos. Quando a igreja, então, adentra a sociedade ocidental, o mundo se torna cristão, qual é o homem que começa a ser produzido agora? O homem religioso. A identidade do homem agora está naquilo que ele faz para a igreja. A ponto do camarada, um sapateiro muito humilde, chegar para Lutero e falar: poxa, eu quero tanto servir a Deus, eu quero tempo glorificar a Deus, eu quero tentar agradar a Deus, mas eu não posso porque eu sou sapateiro. Qual é o pensamento dele? Eu não estou desenvolvendo a minha identidade religiosa porque eu não estou fazendo as coisas que os que estão lá na igreja estão fazendo, não tenho tempo para isso tudo, eu sou sapateiro. E o que Lutero responde para ele? Você quer glorificar a Deus? Faça o melhor sapato que você puder, venda pelo preço mais justo que você puder, e você está glorificando a Deus. Então a ideia é que a tua identidade não é desenvolvida pelas atividades externas com a tua religião. Não é isso. Isso é uma linha muito tênue que a gente precisa entender, tá, gente? Qual é o terceiro homem? Aí a gente vai entender aqui. Então o cristianismo vai perdendo força, vem então renascença, o humanismo renascentista, pavimenta o caminho, vem o iluminismo, vem a redescoberta da razão autônoma e a economia vai migrando do feudalismo para o capitalismo. Qual o homem que surge aí? O homem econômico. O Ralph é preciso quando ele diz isso. O homem econômico vai encontrar sua identidade onde? Em atividades econômicas, tais como comércio, lucro, produção, empreendedorismo. Ele se sente cada vez mais realizado quando está conquistando alguma coisa, quando as coisas da vida dele estão dando certo. Antes de eu falar do outro homem, queria dizer para você o seguinte, com um olhar crítico. Quando a gente não compreende a dimensão do Evangelho,
e eu falo como pastor e falo para a igreja, a gente pode usar o evangelho, mas embrulhar o evangelho com as ideias que a própria cultura está impondo. Aí, qual é o erro que a gente comete? A gente usa o evangelho para formar o homem que a cultura está querendo formar. Pastor, explica. Eu explico. Quando eu uso o evangelho aqui para incentivar você à justiça social, ao engajamento político, a isso ou aquilo, usando o evangelho, eu estou usando o evangelho para formar o homem político. É isso aqui. Que parece bonito, né? Mas eu estou formando o homem político. Se por outro lado, eu não quero nada com isso, mas eu uso o evangelho para falar para você que a tua bênção está em você estar presente na igreja, na tua vida de oração, no apego à palavra, na fidelidade ao teu dízimo, enfim, nas coisas, nas programações da tua igreja. Você não pode faltar, você não pode deixar a tua família faltar. Quando eu estou usando o evangelho para criar esse tipo de povo, eu estou formando o homem religioso. Sem perceber. Você vai reparar que tudo isso está presente hoje, tá, gente? Não sou eu que estou vendo isso não, que eu não sou o único doido aqui. Agora, quando eu uso esse púlpito, abro a escritura e uso o evangelho para falar que em Deus você pode, em Deus você conquista, você que era empregado vai ser empregador, você pode ser um empreendedor, você pode ser dono da tua vida, você pode ser isso, você pode ser aquilo. Hoje é o melhor dia da tua vida. Você não é cauda, você é cabeça. Pede que o Senhor te dá as nações por herança. Você pode todas as coisas porque Deus te fortalece. Quando eu começo a pregar isso, eu estou criando um homem econômico. É o homem que entende que sua identidade está... Caramba, eu me sinto cada vez mais cristão à medida que eu olho para a minha garagem e tem um outro carro lá. Deus está me abençoando, eu sou mais cristão. Eu tenho que então dar meu testemunho lá no púlpito para que meu irmão lá que não tenha continue a crer para poder ter. Aí eu vou perpetuando o engano. Enquanto isso, a sociedade está lá conspirando contra o Senhor e a gente não está vendo por onde o ladrão está entrando. E o último homem é esse aqui que a gente vai se deter mais, que é o que está hoje à tona e difere dos três. É esse homem aqui. O homem psicológico, que Helff vai tratar dele no triunfo da terapêutica, como eu falei para vocês. E esse homem, o que é o homem psicológico? Ele se distingue dos anteriores, desses três últimos aqui. Por quê? Porque a identidade, o discurso para o homem psicológico é que a identidade dele não vem de fora, vem dele mesmo. O sentido da vida dele vem dele mesmo, dele assumir quem ele é. Esse é o homem psicológico que está sendo formado hoje. Ele é o típico da formação da pós-modernidade. Por isso que você e eu vamos ter muita dificuldade, às vezes, quando a gente quer doutrinar, educar, formar nossos filhos, nossos membros, e ele diz assim, eu quero ser feliz do jeito que eu sou. Porque esse é o homem psicológico que está sendo formado. Ele vem dessa migração de modernidade para pós-modernidade. Que talvez a gente não entenda isso, mas é preciso falar isso para a igreja. Preciso que a igreja entenda isso. O que é esse homem psicológico? Ele se distingue dos anteriores pelo fato de ter uma concepção de identidade, daquilo que ele é, encontrada no eu interior. Trata-se de uma busca por uma espécie de felicidade psicológica individual. Você vai ver isso no casamento, você vai ver isso no trabalho, você vai ver isso na igreja, você vai ver isso, por exemplo, vamos supor que o Sandro é um homem lá da Idade Moderna, por exemplo, medieval e Idade Moderna. Ele é um trabalhador de uma empresa, né?
E você vai lá para esse Sandro, que é esse homem medieval. Então, se o Sandro é um homem medieval, ele é o homem econômico, né, de Health. Eu pergunto assim, você está satisfeito com o teu trabalho? O que ele vai responder para mim? Poxa, o meu trabalho, graças a Deus, eu consigo sustentar minha família, eu tenho o que eu preciso, eu compro minha roupa, está me sustentando, estou muito satisfeito com o meu trabalho. Esse é o homem econômico. Agora, no âmbito psicológico, você vai assim, você está satisfeito com o seu trabalho? Aí o cara ganha um salário bom, ele sustenta ele, sustenta a família, ele pode viajar e fala assim, não estou satisfeito porque não me dá prazer com o que eu estou fazendo. Eu não tenho prazer no que eu estou fazendo. Eu faço, mas eu não estou satisfeito. Só para vocês entenderem a diferença de mentalidade. Como que isso é formado. Como isso é formado. A pessoa pode ter lá tudo, você está vendo isso nos nossos filhos. Por isso que os pais têm crise. Caramba, como pode? Você tem tudo. Você tem tudo, você tem família, você tem roupa, você tem isso, e você não está satisfeito. Por quê? Ele é o sujeito psicológico. Não basta ele ter, ele precisa se sentir bem no seu interior. Esse homem está sendo formado. Pergunta, a igreja pode contribuir para formar esse homem? Claro! As músicas que a gente canta, o Deus que é meu, eu senti no coração. Esse Deus sabe, conhece meu coração, ele sabe o que eu estou sentindo. Fez a maior besteira na sua vida. Eu estou bem. Deus sabe. Esse é o homem psicológico. Ele cometeu pecado, ele fez besteira, mas ele continua se sentindo bem. Porque o que importa é o eu interior. O eu interior é capaz de chutar todas as regras externas para ele se encontrar em si mesmo. Por isso que tem filhos rompendo com seus pais, saindo das suas casas, assumindo quem ele quer ser. E por isso a gente está vendo pais se sentindo culpados por isso. Você está vendo famílias se desfazendo por causa disso. Que não basta você ter a sua casa, seu marido, sua esposa, seus filhos. Não, eu preciso me encontrar em mim mesmo. Por isso a frase, aquela frase que eu falei assim... Eu sou um homem nascido do corpo de uma mulher, por exemplo. Não é o que eu quero ser. É o que impuseram para mim. Então, repare isso, gente. Que coisa luta. Quais são as características desse homem psicológico? Embora eu já tenha falado, é que eu ando mais rápido. Ele está em alta em nossa cultura. Ele é caracterizado pela busca de identidade em algo que venha de fora, não em algo que vem de fora para dentro. Você não seduz o homem psicológico com isso. O homem psicológico não satisfaz, ele não se sente com algo que venha de fora para dentro, mas ele se descobre na sua identidade interior, no seu eu interior. É uma satisfação, é uma felicidade psicológicas. Por isso o homem psicológico. Homos psicológicos, né, que se diz. Não é mais homo sapiens, nem o homo litúrgico. Quando você olha para uma antropologia bíblica, a gente tem o homo litúrgico, que é o homem, o ser humano dependente de Deus, o ser humano que saiu de Deus, o ser humano que tem a imagem de Deus. À medida que a história vai se desenvolvendo, o ser humano vai procurando outras identidades, seja ela política, religiosa, econômica ou psicológica, como a gente está tratando aqui. Você está vendo como a coisa é complexa? Você está reparando como a gente tem que ter mais espaços como esse para discutir sobre isso? Você concorda que a igreja discute pouco sobre isso? Você admite que a maioria da igreja não tem nem como discutir sobre isso? Então a gente está num momento limiar da nossa vida, um momento fundamental da vida eclesiástica. Talvez essas sejam as razões das pressões na minha cabeça. É provável. É provável. Eu só quero dividir um pouquinho essa carga mental, gente, com vocês, para não ser única a sentir tonteira. As categorias psicológicas, afetivas e emotivas. É isso. O homem psicológico é movido pelo afeto. Ele não é movido, a racionalidade foi substituída pela afetividade. Então, eu já tinha um poema de quem é, meu Deus? Acho que é de Cecília Meirelles, que foi
foi musicada pelo Raimundo Fagner na década de 70, que ele diz assim: ele diz mais ou menos assim: ai meu coração. Ele fala da ilusão do coração, a Cecília falava disso, que ele dizia assim: o pensamento se protege, mas o coração se entrega inteiro sem razão. E o resultado, ele diz, e o corpo todo sai tremendo, machucado desse conflito entre razão e emoção. Então isso é uma poesia antiga, musicada na década de 70, mas que tem muito a ver conosco. Ah, meu coração que não entende o compasso do meu pensamento. Anda em desalinho, né? As questões emocionais com as coisas racionais. Reparem, irmãos, eu estou falando de uma poesia, estou falando de uma música que diz muito para nós hoje. Quantas decisões você tomou na tua vida porque você colocou a razão de lado para ser movido pelas tuas emoções. Qual foi o resultado? O corpo todo saiu tremendo, machucado desse conflito. Deus criou o homem com razão direcionando as emoções, e não o contrário. Nós somos criados à imagem de Deus. Outro ponto, toma remédio aí, irmão. Não é isso? Toca sem remédio. Dessa idade, a gente já sabe como é que é isso. Bom, o ponto aqui, a subjetividade tomou lugar da objetividade. O sujeito não é mais objetivo, o sujeito é subjetivo. Ou seja, o que pertence ao sujeito, a mim, não vem de fora, vem de mim. Então, a subjetividade tomou lugar da objetividade na formação do ser humano. Por isso que é difícil a gente trabalhar na igreja e na formação dos nossos filhos. Porque você vai lidar com questões objetivas. Não faça isso. É uma questão objetiva. Não é uma questão subjetiva. A questão subjetiva é: eu quero fazer isso e isso me faz bem. Como é que você quer me impedir o que eu me sinta bem? É mais ou menos isso. Aí que eu tomo Guilherme de Carvalho, que vai dizer assim. Ele diz no... acho que Revolução Afetiva, que ele escreveu. Ou eu li um artigo dele sobre isso. Mas ele escreve assim: a prática educacional tem se tornado um projeto de educação socioemocional. Tá aí, você se encontra agora. A prática educacional está formando o quê? O sujeito psicológico. Teus filhos vão para a escola, o que ele vai ser formado lá? O sujeito psicológico. Qual é o patrono da educação? Paulo Freire. Aí ele vai falar da pedagogia do oprimido. Você já leu isso? Você entra para a faculdade, você se encanta. Eu sobrevivi a isso, cara. Sobrevivi a isso, né? Na faculdade. Naquela época ainda estava meio que ainda botando as garras de fora. Hoje está muito mais acentuado. Mas vamos aqui para o Guilherme de novo. A prática educacional tem se tornado um projeto de educação socioemocional que pretende guiar o aluno para que ele tenha autonomia e se torne protagonista da sua jornada. Pai e mãe, você está sendo tirado de cena. É ele agora. São as crianças, os adolescentes, os jovens. Eu falo isso com emoção no meu rosto, na minha alma, porque é aquilo que eu falei, né? Isso está sendo conspirado há séculos. E agora está evidente para todos nós. O Guilherme fala mais uma coisa aqui, quando ele, ainda dentro das características, a inteligência emocional tem sido o foco da educação contemporânea na formação do homem psicológico. Você pode reparar que as disciplinas das exatas, elas são deixadas de lado, e a preferência é a disciplina das humanas. Não é isso? As pessoas querem fazer o quê? Psicologia, eles querem fazer história, eles querem fazer publicidade. O que a publicidade faz hoje? Mexe com as emoções do homem psicológico. Né? Você vai um chorão como eu, por exemplo, eu posso chorar lá com uma publicidade. Lula lá, nasce uma estrela. Você chora com aquilo.
Você chora com aquilo. Porque os caras que fazem isso são bons, cara. Eles são bons. Você chora, você já chorou, tá aí, né? Você já chorou comigo. A esperança, a nossa esperança tá aí, você viu? A esperança. Mas esse é o homem psicológico, formado dentro do nosso tempo. Ele é um homem assim, ele não é um homem da razão, ele é um homem da emoção. E para eu conquistar você, eu vou mexer com as tuas emoções. Então, cuidado, meninas que estão aqui, meninos. Cuidado quando o camarada chega para você, faz um cafuné assim na tua cabecinha. Aí você, meu Deus. Aí, aquela tua carência afetiva, você vai se desmanchando e você casa com um lobo. Cuidado. Cuidado, é razão. É a razão determinando o teu futuro. Foi assim que Deus te criou. Deus não te criou para você ser movido pelas suas emoções. Nas tuas emoções, você tal como eu, a gente só faz besteira. A gente for movido pelas emoções, a gente joga fora o que a gente não queria jogar. A gente toma decisões na nossa vida que vai trazer consequências enormes, mas for movido pela emoção. Então, antes da decisão, dome tua emoção. É assim que o homem, imagem de Deus, faz, né? Vamos voltar aqui. Então, a inteligência emocional tem sido o foco da educação contemporânea na formação do homem psicológico. E isso, sem que percebamos, inverteu valores, quebrou paradigmas. Aliás, esse era o grande lema do discurso pós-moderno. É necessário quebrar paradigma. Eu lembro em sala de aula, como aquele professor de sociologia, nossa, me dava de molecada, como é que é? Não pode falar isso não, gente, desculpa aí. Hã? Como é que eu esqueci o nome dele? Não pode falar mais isso não. Ele falava assim, água mole e pedra dura. Aí a turma respondia, tanto bate até que foi. Quem disse? Qual era a ideia dele? Quebrar paradigma. Porque quando você quebra paradigma de certo ou de polos, você abre o espaço para neutralidade. E a ideia pós-moderna é a neutralidade. Eu sou não binário. Eu sou neutro. Não estou nem no extremo nem no outro. Não é preto nem branco. É cinza. 50 tons de cinza. Está acordando, né? Estão entendendo o negócio agora, né? É isso que está acontecendo. E que vem por todos os lados. Como eu comecei a falar, não vi como o ladrão entrou aqui, mas roubou tudo. Estou mostrando como é que o ladrão entrou. O ladrão entrou desse jeito aí, roubou tudo mesmo, me levou e a gente está tentando recuperar. Então invertou valores, quebrou paradigmas, colocou a sentimentalidade como o elo que une pessoas e coisas. Daí a explicação de tanto divórcio, tanta separação, tanto conflito entre pais e filhos. Por quê? Porque as relações são movidas pelo afeto. Se você não vê o afeto correspondido, você rompe. Porque é o teu eu psicológico. O teu eu é definido, ou a tua satisfação enquanto ser humano é definida pela correspondência afetiva. Por isso que as uniões são afetivas. Hetero-afetiva, homo-afetiva, biafetiva. Aí vou falar uma coisa aqui que vocês vão se espantar, porque não é uma realidade agora, mas tomando aqui Lulu Santos, eu estou vendo por cima do muro a relação pedoafetiva, que é o afeto de um adulto pela criança, que não vai poder ser mais recriminado. Porque o afeto é que manda. O amor venceu, gente. O amor venceu. Vamos lá. Aqui eu vou citar Guilherme de novo, talvez a gente termine aqui essa primeira parte. Olha que coisa, meu Deus. É essa valorização da empatia e da sentimentalização das relações em geral, isso é o Guilherme que está falando, tá? Na revolução afetiva e a substituição do racional pelo emocional. Esse é o texto dele, que eu estou citando aqui. É essa valorização da empatia e da sentimentalização das relações em geral que está por trás de fenômenos mais triviais, como interesse aumentado pelos pets. Já viu isso?
Agora tem os reborns. O que que... Gente, aquilo ali é afeto. É o homem psicológico. O homem, ainda bem que já passou dessa época, não é para ele querer um marido reborn. Se ela não se encanta comigo, se encanta com um reborn na época dela, ia perder, porque o reborn é perfeito, eu não. Gente, a gente está brincando, mas é isso, é sentimentalidade, pessoas botando o nome de seres humanos em bicho. Por falar nisso, só para a gente rir um pouquinho aqui, rapidamente para descontrair, minha sobrinha foi almoçar ou jantar, não sei, num restaurante lá em Petrópolis. Aí o nome do restaurante Afrânio. Que legal! Aí foi toda boba lá pro dono. Puxa, o nome do restaurante é o nome do meu tio. Aí eles, puxa, Pedro, desculpe teu tio, mas Afrânio é o meu cachorro. É isso. Preferência pelos pets, como diz o Guilherme aí, né? Então vamos lá. Tendência de pessoas contemporâneas em contextos cosmopolitas a preferir pets, né? Ele diz, e nítida tendência de pessoas contemporâneas em contextos cosmopolitas de preferir bichinhos, ou, aí ele cria uma palavra aqui, né? Superhumaninhos. Melhor, ser humaninho é aquilo que sem querer a gente pode estar fazendo com os nossos filhos. Ser humaninho, que não, a gente não pode contrariar, a gente não pode isso, a gente não está preparando seres humanos para o dilema da vida. Eu falo isso com dor no meu coração. Um outro livro que eu oriento vocês é A Geração Dopamina, cuja autora diz exatamente isso, que estão tirando das pessoas o benefício de sofrer. Sofrer é um benefício, por incrível que pareça. O sofrimento produz resiliência. Mas, gente, a gente está perdendo isso tudo. A gente está perdendo isso tudo por conta disso aqui, né? Então, ser humaninhos, prefere os ser humaninhos aos seres humanos, né, de verdade. E até mesmo até as crianças. É o que ele diz. Eu fiquei impressionado uma vez vendo num shopping center uma criança ali necessitada, pedindo ajuda, vendendo bala, não me lembro, e as pessoas passando com indiferença para a criança, e do outro lado tinha um carrinho de gêmeos com 2 cachorrinhos e as pessoas parando para tirar foto. Então isso mostra a nossa realidade, como que o ser humano está se transformando em alguma coisa que não foi aquilo que Deus criou. A gente para aqui. Só falando do Karl Temer, é esse livro aqui, tá, gente? A Ascensão e Triunfo do Self Moderno. Adquiram, tá? Tem que gostar de ler, tá? Esse aqui você não vai ler só o Karl Temer. Ele vai te jogar num monte de leitura. O problema desse livro, quando você começa a ler ele, você vai ver que vai ter que ler um monte de outras coisas. Aí é complicado. Você vai ter que ler Charles Taylor, você vai ter que ler Huckmacher e tantos outros aí. Mas ele diz assim, comentando sobre o homem psicológico de Philip Health, ele fala o seguinte: aquilo que impede a expressão externa dos meus sentimentos internos, sentimentos internos precisam se expressar eternamente. E o Truman está dizendo, aquilo que impede isso, aquilo que desafia ou tenta falsificar crenças psicológicas sobre mim mesmo e assim perturbar minha sensação de bem-estar interior é, por definição, prejudicial e deve ser rejeitado. Pensa os teus filhos ouvindo isso dos seus professores. Teu pai está impedindo de você colocar para fora os teus sentimentos que te fazem se sentir quem você é, autêntico. Eles estão ouvindo isso. E eles vão para dentro de casa com isso. Porque é o ser humano que está sendo formado. Então, vou pegar essa primeira fase aqui do trâmite de... Desculpa, tá, gente? Eu preciso parar. Nem que eu não palestre tudo, porque tem uma segunda parte que eu não sei se vai dar tempo. Mas nem que a gente pare agora e depois a gente toma um outro encontro como esse, porque a segunda parte é que tipo de ser humano Deus quer que seja formado. E qual a nossa responsabilidade nisso.
que é a segunda parte. Mas vamos ficar aqui nessa primeira aqui, que ela está boa. Ele comentando sobre o homem psicológico de Helke, ele diz: aquilo que impede a expressão externa dos meus sentimentos internos, aquilo que desafia ou tenta falsificar crenças psicológicas sobre mim mesmo e assim perturbar minha sensação de bem-estar interior, é por definição prejudicial e deve ser rejeitado. Isso significa que as instituições tradicionais, aí você conta a igreja, família e qualquer coisa, que negue a satisfação psicológica das pessoas. Isso significa que as instituições tradicionais devem ser transformadas para se conformar ao self psicológico, o eu psicológico. O que o Tremer está dizendo aqui? Que as instituições precisam se adequar para contribuir para que esse novo ser humano ganhe força. E aqui entra a igreja também. E você vê o cristianismo hoje tomando esse rumo também, né? Adequando suas estruturas para formar o homem psicológico. Então, por exemplo, disciplina na igreja, você quase não vê mais. Quando você chama atenção a alguém na igreja, o que ela diz? Não tem amor nessa igreja. Eu vou para outro lugar, vou para isso, vou para aquilo. Isso é o homem psicológico. Está sendo formado. Então, quando a gente reclama com os nossos filhos, a gente precisa entender que aquilo que a gente está vendo nos nossos filhos pode estar em nós também. Então, preste atenção nisso. Então, isso significa que as instituições tradicionais devem ser transformadas para se conformar ao self psicológico e não vice-versa. Ou seja, não é o ser humano que tem que se transformar para aquilo que Deus deseja, é as instituições que falam de Deus e de família que precisam se adequar para esse ser humano encontrar sua identidade. Agora sim, a formação do homem psicológico pode ser sistematizada nas seguintes palavras. As palavras do Carl Temer, de novo. Ele diz assim: se educar é simplesmente permitir que o indivíduo seja ele mesmo, livre de pressões externas, para se conformar com qualquer realidade maior, então o indivíduo é rei. Então a gente está criando seres humanos reis, senhores de si mesmo, donos de si mesmo. É claro que como ele foi criado com uma necessidade de Deus, e como ele não quer se sujeitar a nenhuma autoridade superior, o que ele faz? Ele ajusta Deus para a sua realidade. Ele vai criar um Deus que satisfaz o que ele quer. Esse é o Deus que ele imagina. Eu imagino um Deus bonzinho. Então esse é o Deus da imaginação. Então é uma imagem. E se é uma imagem, uma adoração a uma imagem, você sabe o que é. Né? Onde eu estou aqui, gente? Ah, tá. Esse indivíduo é rei. Ele pode ser quem ele quiser, e rejeitando a noção de qualquer autoridade ou significado externo ao qual a educação deve se conformar, o indivíduo se torna simplesmente o criador de qualquer significado que possa haver. As chamadas verdades externas ou objetivas são simplesmente construções concebidas pelos poderosos para intimidar e prejudicar os fracos, derrubá-las e assim derrubar a noção de que existe uma grande realidade perante a qual todos somos responsáveis, seja das polis, da religião ou da economia, torna-se então o objetivo central das instituições educacionais. O que ele está falando? As instituições educacionais têm agora como objetivo central derrubar qualquer estrutura de poder, de dominação, de tentar incutir algo objetivo sobre o ser que está sendo formado. Aí papai, mamãe, vocês perderam, nós perdemos, a igreja perdeu, os professores perderam, todo mundo perdeu, porque as escolas têm que se adequar, a igreja tem que se adequar, a família tem que se adequar, e a gente vem de novo para a mudança que eu falei antes de Marx para o Antônio Gramsci, que diz que não é questão de marxismo econômico, é marxismo cultural. Você não tem que destruir a família. Você tem que preparar a família para contribuir com aquilo que a gente quer. Você não tem que destruir a igreja. Por que os movimentos hoje ideológicos querem criar escolas de teologia? Por que existem projetos para pagar para o teu filho fazer faculdade? Porque eles querem formar um homem psicológico. Eles querem formar o homem que eles querem formar. Que assim eles tomam conta de tudo. Irmãos, essa é a primeira parte.